Pânico no STF. Moraes está desesperado porque a Comissão de Direitos Humanos, a OEA, está vindo ao Brasil. Vou te explicar tudo direitinho e você vai entender por que o Moraes saiu ontem como um maluco. Tá acontecendo um verdadeiro terremoto, um cataclisma em Brasília, um cataclisma de mudanças. Relator de órgão da OEA vai ouvir alvos de inquéritos do STF. É isso mesmo. Uma comitiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai desembarcar no Brasil neste domingo para investigar a liberdade de expressão no país. Durante a visita, estão previstos encontros com representantes da oposição investigados em inquéritos do Supremo Tribunal Federal. A informação foi confirmada pela Oeste. Um dos diálogos deve ocorrer com os advogados de Felipe Martins, ex-assessor da presidência no governo de Jair Bolsonaro. Martins teve as redes sociais bloqueadas em um pedido de entrevista ao jornal Folha de São Paulo, censurado por determinação do ministro da Corte, Alexandre de Moraes. O ex-assessor é um dos indiciados da Polícia Federal no inquérito sobre a suposta tentativa de golpe envolvendo aliados de Bolsonaro. Ele chegou a ficar detido por 6 meses no ano passado. A defesa de Martins, representada pelos advogados Sebastião Coelho e Ricardo Schaefer Fernandes, deve se reunir com a delegação na próxima quarta-feira, dia 12, em Brasília. Além disso, a comissão deve ouvir o jornalista Marcos Venuti na terça-feira, também na capital federal. A missão da Comissão Interamericana, vinculada à Organização dos Estados Americanos, a OEA, será liderada pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, relator especial para a liberdade de expressão. Também estão previstos encontros com parlamentares de direita que alegam censura por parte do STF. Nos últimos dias, Moraes suspendeu o bloqueio das redes sociais de alguns opositores e influenciadores de direita, movimento visto como um aceno à visita do relator. Tá acontecendo um verdadeiro terremoto, um cataclisma em Brasília, um cataclisma de mudanças. Será que é o fim do regime de censura do Alexandre de Moraes? A censura vai finalmente acabar? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar 3 coisas. Eu vou mostrar para vocês a lista completa, atualizada, das várias pessoas que tiveram suas contas, perfis e redes sociais liberados pelo ministro Alexandre de Moraes apenas nos últimos 2 dias. E você vai se surpreender, não só com a quantidade de contas que voltaram, mas com quem voltou. É realmente inacreditável que essas pessoas tenham ficado anos bloqueadas, gente. Em segundo lugar, eu vou mostrar para você um fato inédito que aconteceu ontem, que foi a volta da rede social Rumble ao Brasil, algo que ninguém esperava. E por fim, em terceiro lugar, eu vou te mostrar um vídeo do Paulo Figueiredo, que tem acesso à fonte primária de informação lá nos Estados Unidos, sobre o que está acontecendo nesse momento. E esse vídeo vai deixar você de queixo caído e com o seu coração cheio de esperança nesse domingo. Então fica aqui comigo até o final. E bora começar então com a lista atualizada dos censurados e dos perseguidos políticos que voltaram. Eu fiz essa lista lá no meu X, lembrando que essa lista aqui vai ser apenas uma lista em que eu pedi para a própria comunidade do X ir me avisando a respeito de quem voltou para que eu pudesse ir atualizando essa lista. Então pode ser que mais pessoas tenham voltado e a gente ainda não saiba, até porque vários desistiram de usar suas redes sociais e nós já sabemos que o STF não notifica ninguém. Simplesmente ele vai e faz as coisas, ele viola o dever que ele tem de notificar as pessoas. Então bora ler aqui, acompanha aí comigo. Lista atualizada da fraquejada do ministro Alexandre de Moraes, que está recuando em massa das decisões que bloqueiam perfis inteiros de pessoas da direita e impõem a censura a cidadãos brasileiros há anos. Me perdoem aí pelos erros de crase, às vezes a gente escreve rápido ali no Twitter, e aí vem a lista. Monark, Léo Índio, Lucivânia Barbosa, uma presa do 8 de janeiro. Quem mais? Pedi pro pessoal ir me avisando quem mais para ir atualizando. E olha só quem mais o Moraes mandou desbloquear. A Flávia Magalhães, uma brasileira que hoje mora nos Estados Unidos e tem cidadania americana, que segundo ela teve suas redes sociais bloqueadas e o passaporte apreendido por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Quem mais? Olha aí, o Bernardo Kister, que estava com a conta bloqueada por Moraes desde maio de 2020. Gente, olha que absurdo. Quase 5 anos sem redes sociais. Vocês conseguem imaginar isso?
sem ser acusado criminalmente, sem ser denunciado, nada. Simplesmente o cara vai lá, faz, cara, e que se dane provas, que se dane a pessoa ter ou não ter feito, ter ou não ter acusação. A gente também teve a liberação da conta de outra pessoa, muito bacana. Aí, ó, quem foi liberado? Guilherme Fiuza, um jornalista de direita que também está há bastante tempo censurado. Aí a conta dele de volta. E agora, olha essa outra aqui que você não vai nem acreditar. Eu aposto que vai ter gente que nem sabia que essa pessoa tinha sido censurada, mas é uma pessoa muito relevante, então vamos lá para a conta original do patriota Luciano Hang, famoso velho da van. Tá de volta ao X. E pior, depois de 5 anos com as redes sociais bloqueadas, gente. É inacreditável. E aí, você ficou feliz com a volta do Luciano Hang e dessas outras pessoas para as redes sociais? Se você ficou feliz, então curte o vídeo, se inscreve no canal, porque assim você ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo dessas excelentes novidades e você vai ter acesso a mais conteúdo relevante. E aciona o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo nosso por aqui. E olha aqui esse comentário aqui do João Luiz Mauad, super pertinente sobre o caso do Luciano Hang. Moraes desbloqueando geral. Até essa conta do Luciano Hang, censurada em 2020, está liberada. Passados quase 5 anos do bloqueio, não se conhece nenhuma denúncia contra o empresário no âmbito dos famigerados inquéritos fake news ou dos atos antidemocráticos. É assim que funciona em regimes autoritários, onde a autoridade não precisa prestar contas das suas ações. Concorda? Vá colocando aí seu like, vá concordando, aperta no joinha. Gente, essa aí é a mesma situação do Monark. Alguém que não cometeu crime, não cometeu ato ilícito, que nunca sequer foi denunciado pela PGR, mas sofreu medidas cautelares gravíssimas, como o bloqueio das suas redes sociais por 5 anos. E Moraes até hoje nunca apontou um crime sequer que o Luciano Hang tenha cometido. Olha aqui quem também foi desbloqueado, mais um. Aí, ó, o jornalista Jackson Rangel. E se você não conhece a história dele, leia aqui comigo porque você vai se revoltar. Esse jornalista ele teve todas as suas redes sociais desbloqueadas agora pelo ministro Alexandre de Moraes em decisão assinada dia 4. Ele foi preso no dia 15 de dezembro de 2022 e ficou preso, detido por 1 ano e 5 dias, sem denúncia, sem condenação e sem que tenha sido acusado, condenado até hoje. É surreal. Surreal. Surreal, gente, 1 ano preso. O prazo é 35 dias, a Lava Jato sempre respeitou, o cara quebra todas as regras e ainda eles têm a cara de pau de criticar a Lava Jato, é surreal. Aí, como se não bastasse essa longa lista de pessoas que foram descensuradas pelo Moraes, vejam só que novidade interessante, que é o segundo ponto aqui que eu quero contar para você. A Rumble, que é aquela rede social concorrente do YouTube que deixou de operar no Brasil em janeiro do ano passado de forma voluntária. Por que ele saiu de forma voluntária e abriu mão de muito dinheiro, Deltan? Porque ela se recusou a cumprir as ordens ilegais de censura de Alexandre de Moraes. Ou seja, ela se autocensurou. E a Rumble anunciou ontem que ela está de volta ao Brasil. Olha só aqui esse post deles no X. Hello, Brasil! We are back! Olá, Brasil! Estamos de volta! Que alegria de ver isso! Gente, por que será que a Rumble, uma plataforma de rede social que preferiu se autocensurar e sair do mercado brasileiro, mesmo perdendo ainda milhões, perdendo muito dinheiro, por que ela resolveu voltar agora? O advogado e colunista da Gazeta do Povo, Hugo Freitas, ele tem um palpite. Mas antes de eu ler o palpite dele, escreve aí nos comentários. Por que você acha que isso está acontecendo justamente agora? Vamos ver se você vai bater o teu comentário com o do Hugo. Conta aí pra mim. Pega aí e escreve. E agora, olha o que o Hugo disse um pouquinho antes aí do Rumble anunciar oficialmente que voltaria a operar no Brasil. O portal de vídeos Rumble, que se antecipou o X e bloqueou a si próprio no Brasil para não ter que cumprir as ordens de censura do imperador Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, pode voltar ao Brasil em breve, anunciou o fundador. Algo está acontecendo em Brasília. É exatamente isso, Hugo. Algo está acontecendo em Brasília. É um terremoto, é um cataclisma como nunca se viu para Alexandre de Moraes dar essa verdadeira fraquejada e fazer algo que ele nunca faz, que é voltar atrás. Você já percebeu isso, que ele nunca faz isso? Ele nunca reconhece seus erros, ele nunca pede desculpas, ele nunca faz isso. Basta ver que na investigação do golpe,
O Moraes escreve até hoje nas decisões que o Felipe Martins fugiu para os Estados Unidos, o que é uma grande mentira. Ele até hoje escreve como se essa falsa viagem aos Estados Unidos fosse real e não uma fraude usada por alguém, não sabemos ainda por quem, usada aí como uma espécie de arapuca para prender o Felipe Martins ilegalmente por 6 meses. Mas o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, e eu peço para que você preste muita atenção nisso. O Rumble ele não está tomando a decisão de negócios dela de voltar a operar no Brasil com base no que está acontecendo em Brasília, não. Não. Vocês podem ter certeza disso. O que fez a Rumble ter certeza de que pode voltar para o Brasil sem sofrer nenhuma reprimenda de Alexandre de Moraes é o que está acontecendo não no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, na Casa Branca, no Salão Oval com Trump e lá no Dodge, do ladinho, lá com Elon Musk. A Rumble voltou para o Brasil porque eles sabem coisas do entorno do Trump e de Musk que nós ainda não sabemos, mas que eu tenho a sensação de que a gente vai saber muito em breve. E como eu prometi, olha aqui para vocês o vídeo do Paulo Figueiredo em que ele relata uma conversa com o CEO da Rumble exatamente sobre isso que a gente está falando. Assiste aqui comigo para você ter acesso direto a que tem informação de primeira mão. Olha aí, ó. Gente, Paulo Figueiredo aqui, tô gravando esse vídeo para vocês porque aconteceu um negócio muito interessante. Eu tava agora há pouco aqui na praia, normal, final de semana com a família, quando toca o telefone para mim, e é o CEO do Rumble, o Chris Pavlovski, que vocês sabem que é um amigo. Rumble é aquela rede social concorrente do YouTube, muito ligada à liberdade de expressão, que saiu do Brasil em janeiro do ano passado por conta das ordens do Alexandre de Moraes. E ele me liga e fala assim: Paulo, eu tô te ligando porque a gente tomou a decisão de que a gente vai reabilitar o Rumble no Brasil. E eu achei interessante que eu tinha conversado com ele há mais ou menos 1 ou 2 semanas, dizendo: olha, pô, eu acho que vocês deveriam tentar voltar para o Brasil e tal. E ele me ligou. Agora, isso por si só já é muito interessante, o Rumble voltando para o Brasil. Mas o que é mais interessante foi que ele virou e falou assim para mim: eu não posso te falar por que eu tomei essa decisão. O que eu posso te dizer é que as coisas estão mudando em relação ao Brasil rápido. Agora, ele não falou mais nada, eu ainda pedi para ele falar: poxa, fala aí, off the record e tal, o que você está vendo? Ele falou: não posso ainda. Mas faz você as contas. O Truth Social, que é a rede que eu falei para vocês entrarem na semana passada, e que teve uma enxurrada de brasileiros entrando, roda nos servidores do Rumble. A rede do Trump roda nos servidores do Rumble. O pessoal do Rumble e do Truth Social se falam todo dia. E o pessoal do Truth Social fala com o Trump todos os dias. De onde é que será que vem essas informações? Agora, junta isso ao fato de que o Alexandre decidiu subitamente liberar o perfil de um monte de gente, Monark, Fiuza, Bernardo Kister, sei lá, um monte de gente do 8 de janeiro. Olha, eu digo para vocês, eu vou estar na semana que vem em Washington, em várias reuniões, e eu sei que muita coisa está acontecendo nos bastidores no Brasil, mas vocês conseguem escutar o vento da mudança? O vento está mudando de direção. Eu aposto que nesse ano a gente vai libertar o Brasil. Depois disso, a gente tem que responsabilizar aqueles que escravizaram o país. Mas uma coisa de cada vez. Vamos, nesse momento, agradecer as coisas boas. Isso aí, certíssimo, Paulo Figueiredo, perfeito. Pessoal, as coisas estão mudando e mudando muito rápido. Moraes está desesperado porque a Comissão de Direitos Humanos, a OEA, está vindo ao Brasil e vai ouvir os presos políticos, os perseguidos, vai ouvir Felipe Martins. E isso abre uma imensa janela para barrar e depois reparar os abusos que o STF está praticando há anos e pode sobrar, inclusive, para os ministros do STF. Eu vou mostrar para você essa notícia que saiu aqui quentinha. Vou te explicar tudo direitinho e você vai entender por que o Moraes saiu ontem como um maluco, liberando as redes sociais e várias pessoas do Monark, do Léo Índio, da Lucivânia Barbosa, que é uma presa do 8 de janeiro, da Flávia Magalhães, todas ontem. Gente, faz sentido isso? Ele nunca libera a rede social de ninguém. Fazia anos que estavam derrubadas, bloqueadas as redes sociais de todas essas pessoas, mesmo sem elas terem sido acusadas. E aí, num dia, de repente, logo antes da comissão estar vindo para o Brasil, ele libera geral. Faz sentido isso? Claro que não. Não faz. Como eu vou mostrar para vocês, Moraes está desesperado. Segue aqui. Relator da Comissão de Direitos Humanos sobre Liberdade de Expressão encontrará alvos de inquérito do STF. Então, o que é ser relator aí da Comissão de Direitos Humanos? A gente tem um sistema interamericano de direitos humanos dentro da Organização dos Estados Americanos. Esse sistema de proteção de direitos humanos, que inclui a liberdade de expressão e que é contra a censura, tem 2 órgãos principais. Um é a Corte, o Tribunal, e o outro é a Comissão.
A comissão é um órgão executivo, faz investigação, faz notas criticando os países que violam a liberdade de expressão e dentro dessa comissão tem uma relatoria específica para proteger a liberdade de expressão dentro dos países. E quando o Trump assumiu, ele disse: nós precisamos lutar contra a censura e pressionou ainda a comissão e a corte, esse sistema interamericano, dizendo que não vai seguir financiando esse sistema se eles não atuarem concretamente contra a censura que acontece. E qual é o país em que os abusos mais têm acontecido? É o Brasil. E aí a relatoria está vindo para o Brasil justamente para investigar os abusos contra a liberdade de expressão. Olha aqui comigo. Uma delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que chega ao Brasil agora, nesse domingo amanhã, para investigar a situação da liberdade de expressão no país, agendou encontros com representantes de bolsonaristas alvos de inquéritos no STF, Supremo Tribunal Federal. E tá aí, ó, Felipe Martins. Imagina a comissão ouvindo Felipe Martins. Gente, primeiro, o Felipe Martins vai dizer que ele foi preso por 6 meses sem denúncia. Gente, mais de 6 meses preso, sem acusação criminal, quando o máximo é 35 dias, uma imensa violação da liberdade. Em seguida, ele vai contar para essas pessoas que ele foi preso com uma fraude documental. Usaram um registro fraudulento de entrada nos Estados Unidos dele, porque ele não foi para lá, ficou provado que ele não foi, para prender ele. Ou seja, foi preso com uma justificativa fajuta e foi mantido preso mesmo quando já se tinha comprovado que não ficava de pé essa suposta fuga dele para os Estados Unidos. Depois disso, ele vai dizer que ele foi solto depois de 6 meses, mas com um monte de restrições injustas, ilegais e inconstitucionais impostas a ele, como a proibição de contato com o mundo externo por meio das redes sociais. Ele não pode postar, mais ainda, ele foi proibido de dar entrevistas, inclusive para a Folha de São Paulo. Moraes censurou a própria imprensa, dizendo que se ele desse entrevista, ele ia ser preso. Isso é contra toda a jurisprudência do STF. Lembrem que no caso do Lula, eles autorizaram que o Lula preso desse entrevista. Então, de modo incoerente com aquilo que eles mesmos defendem, o que mostra aí que existe uma perseguição, eles foram lá e mais uma vez censuraram a liberdade de expressão do Felipe. Não só de posts nas redes sociais, mas também de manifestações via imprensa, de ser entrevistados na imprensa. Então imagina eles ouvindo tudo isso. Tudo isso. E aí vão perguntar, e o que tem contra você, Felipe? Olha, tem uma acusação, que não é a denúncia, não é acusação criminal formal, tem uma suspeita, vamos colocar assim, de que ele teria escrito a minuta do golpe, mas não tem prova para além da palavra do delator. Pelo menos não veio nada a público, além da palavra do Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, de que ele teria escrito a minuta do golpe. E por lei, você não pode usar uma delação, a palavra do delator, sozinha, nem para prender, nem para acusar criminalmente ninguém. Gente, então vocês estão vendo? Imagine o cabelo em pé lá do relator da Comissão da Liberdade de Expressão, da OEA, preocupado ouvindo tudo isso. Imagina a cara dele, vai ser difícil de acreditar nos relatos, mas está tudo provado, documentado. Segue aqui, ó. A delegação da comissão, ligada à Organização dos Estados Americanos, vai ser chefiada pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, que é o relator especial para a liberdade de expressão do órgão. O Pedro Vaca, hein? Imagina o relator de liberdade de expressão, então, ouvindo tudo isso, o Pedro Vaca. Ele vai pensar aqui que a vaca foi pro brejo. O Pedro Vaca vai pensar que o Vaca também foi pro brejo, né? Porque é no brejo que está a liberdade de expressão aqui no Brasil. Mas não é só isso, gente. Olha aqui, ó. Também deve haver encontros com parlamentares ligados à direita que denunciam a censura por parte do STF, que vão esclarecer todo esse cenário de abusos e de perseguição que existe aqui. Então imagina, gente, como é que deve estar a cabeça do Alexandre de Moraes e dos ministros do STF. Devem estar todos desesperados. Eles perceberam agora que a fervura subiu, que a água subiu. Vocês entenderam por que eles saíram ontem liberando geral as redes sociais de várias pessoas? Até a Folha de São Paulo percebeu isso. Olha aqui no final. Nos últimos dias, Moraes liberou as redes de alguns bolsonaristas e influenciadores de direita, o que foi visto como um aceno dele à visita do relator. Olha isso, até a Folha de São Paulo percebeu. Lembrem que uma pessoa que faz parte da Corte Interamericana foi indicada pelo Gilmar Mendes, é advogado de Gilmar Mendes, Rodrigo Mudrovic. E a nossa suspeita é de que ele soprou no ouvido dos ministros do STF que, olha, o cenário aqui não tá bom para vocês. E aí eles saíram desesperados, liberando aí todo mundo.
E ontem eu fiz um vídeo completo explicando essa história, que eu vou deixar para você na tela, no fim, na descrição. Não deixa de conferir, gente. E tudo isso aqui é só o começo, porque tudo isso vem do efeito Trump, que não parou, que não acabou, que só começou e não vai acabar logo. Pode vir ainda bloqueio de contas de ministros, bloqueios de passaportes e outras medidas como a punição dos próprios abusos praticados pelo STF no Brasil a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo isso, gente, faz soprar ventos de esperança sobre nós. Mas será que é o fim dos abusos contra a direita? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.